O episódio 2 do Falcão e Soldado Invernal trouxe um novo herói dos quadrinhos, além de ter apresentado um novo membro dos Vingadores. Quer saber mais? Então fica comigo. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre, seja bem-vindo ao Ale Nerd, seu canal sobre cinema, animes e heróis. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 2, vamos fazer uma análise e falar também sobre alguns pontos que foram bem interessantes e que dizem muito sobre o futuro da Marvel nos cinemas. E também na série, no Disney+. Bom, esse episódio começou humanizando o John Walker, mostrando o lado mais humano dele. Ele mostrou a namorada dele, o amigo dele, o melhor amigo dele. Também mostrou as inseguranças que ele tem ao assumir o manto de Capitão América. E isso faz você se conectar mais com o personagem. E essa primeira cena foi sobre ele dando uma entrevista. Ele tinha aqui num campo de futebol, num colégio onde ele estudou, participar de um jogo. Na verdade, ele estava indo fazer a entrevista, né? Durante a entrevista, a apresentadora pergunta como é ser o Capitão América. E ele age de forma humilde, diz que ele acha que não é digno e tal. E isso daí não foi sem querer, a Marvel fez desse jeito de propósito pra gente se conectar com o personagem, porque ele tá substituindo um herói que a gente gosta muito, então é natural que a gente vá torcer o nariz, não vai gostar dele. E a Marvel coloca isso pra gente aceitar melhor o personagem, ver que ele não é esse monstro que a gente acha que tá pegando no lugar do Capitão América. Nessa entrevista, a apresentadora diz que ele é um soldado acima da média, que ele já fez vários resgates, ele tem várias missões no currículo dele, ele tem uma agilidade fora do comum. Para um humano normal, ele é bem forte. Inclusive, a gente já vê lá na frente ele manejando o escudo, ele fazendo os treinos com o escudo do Capitão antes de assumir o manto publicamente. Então, realmente, ele é um cara que tem a competência, pelo menos física, para poder substituir o Capitão América nesse momento. Mas será que ele não tem essa força toda porque ele tomou o soro do super soldado? Será que ele não tomou o soro do super soldado, o mesmo soro que os apátridas estão usando? Aliás, será que não é ele que está fornecendo esse soro para os apátridas? Lá na frente a gente vê que os apátridas estão roubando o equipamento de alguém que parece ser o mercador do poder. E isso leva a gente até a cena da luta no caminhão, que apareceu nos trailers, onde a gente vê o Sam e o Bucky lutando no caminhão contra os apátridas. Só que o que a gente não viu é que tinha também o Capitão América, o John Walker, junto com o parceiro dele, que é o Lemar Hoskins. Eles estavam ajudando o Sam e o Bucky nessa luta. Pessoal, essa foi a apresentação de um novo herói no MCU, ou não sei exatamente como ele vai ser adaptado, mas nos quadrinhos, o Lemar Hoskins ele é conhecido como Battlestar, o Estrela Negra. Ele era um ex-militar que, junto com John Walker, fez parte dos experimentos do Mercador do Poder, que deu para eles poder de super força, super agilidade, resistência aos poderes do Capitão América. E junto eles fizeram parte de uma equipe chamada Fortes Comandos Urbanos, onde os membros da equipe eram chamados de Bucks. Bom, pessoal, acontece que nos quadrinhos o Capitão América ele aposentou o escudo, ele decidiu não ser mais o Capitão América, e foi quando o governo dos Estados Unidos chamou o John Walker para substituir ele. E junto, o John Walker quis levar os colegas dele, os Bucks, só que o único que foi o Lemar Hoskins. E aí ficou desse jeito, o Capitão América John Walker e o Bucky, que era o Lemar Hoskins. Só que lá nos Estados Unidos, Bucky é uma palavra pejorativa para negro. E isso causou muita polêmica na época, a Marvel recebeu várias críticas e teve que mudar o nome do herói. Então o Lemar Hoskins se tornou Battlestar, o Estrela Negra aqui no Brasil. E ele tá agora no MCU com a gente não sabe se eles estão tomando o soro do super soldado, mas ele é parceiro do Capitão América John Walker. E se falando de super soldado e dos apátridas, mais pra frente a gente também tem uma cena onde eles estão numa casa de um civil que tá dando apoio pra eles. E a Karli Morgenthau recebe uma mensagem de alguém dizendo que ela roubou os equipamentos dele e que vai matar ela por isso. Bom, galera, isso pode ser sim o Mercador do Poder, porque no episódio ele persegue os apátridas, tem até uma cena no aeroporto que ele mata um deles, a equipe dele, né? Só que também pode ser o John Walker, que eu acredito que o John Walker ou ele já tomou o soro, ou ele tá ele tá agindo por baixo dos panos, dando as informações pra Karli Morgenthau. E isso pode sim estar acontecendo, afinal ele já tomou o soro nos quadrinhos, e foi com o Mercador do Poder, então a gente já tem aqui o John Walker, o Mercador do Poder, o soro do super soldado, já tá tudo certinho pra dizer que ele tomou esse soro que ele pegou com o Mercador do Poder. E, inclusive nesse grupo dos apátridas tem um hacker, a gente vê que tem um hacker também. E mais cedo, depois da cena do caminhão, o John Walker diz pro Sam que descobriu a localização deles hackeando o Red Wing.
Bom, e se o John Walker tiver conexões, se ele for um líder secreto dos Apátridas, e esse hacker dos Apátridas tiver hackeado o Red Wing do Sam. E o Lemar Hoskins também não foi o único herói apresentado nesse episódio, a gente também teve a apresentação do Isaiah e do Ellie Bradley. Bom, pessoal, vamos começar pelo Isaiah. Pra quem não sabe, Isaiah ele é aquele senhor que foi apresentado quando o Sam e o Buck foram pra Baltimore atrás de mais informações sobre os super soldados. Bom, nos quadrinhos, Isaiah Bradley ele foi submetido a uma série de experimentos junto com outros vários negros lá nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, para poder se tornar um Capitão América, o soro do super soldado. Só que ele foi o único que sobreviveu, e aí o governo dos Estados Unidos mandou ele em várias missões suicidas contra os alemães. Só que em uma dessas missões, ele roubou e modificou o uniforme do Capitão América e ele assumiu o manto de Capitão América para ele mesmo. Só que ele acabou sendo capturado pelos alemães e ficou assim até ele ser resgatado por uma resistência alemã que era contrária ao Hitler e libertou ele. E foi quando ele voltou para os Estados Unidos. Só que quando ele voltou para os Estados Unidos, você acha que ele recebeu glória, medalhas? Você acha que eles reconheceram ele como Capitão América? Não, o que aconteceu foi que os Estados Unidos prendeu ele, deixou ele na cela e durante vários anos ficaram coletando sangue, fazendo experimentos, tentando pegar o sangue dele para poder recriar o soro do super soldado. E foi isso que aconteceu também na série, foi o que ele disse que aconteceu. Ele já lutou contra o Soldado Invernal lá nos anos 50, durante a Guerra da Coreia. E esse Isaiah Bradley, ele também tem um neto chamado Ellie Bradley, que ele teve uma filha antes de ir preso e essa filha teve o Ellie Bradley. Para quem não sabe, o Ellie Bradley nos quadrinhos é conhecido como Patriota, que é uma versão do Capitão América mais jovem, e ele faz parte dos Jovens Vingadores também. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, porque talvez eu traga um vídeo no futuro falando sobre eles, sobre os Jovens Vingadores que já estão na Marvel. Se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vou trazer, já vou preparar e trazer ele o mais rápido possível. Mas o que acontece nesse episódio é que o Sam e o Buck não conseguem nada do Isaiah Bradley, não conseguem nenhuma informação e acabam saindo da casa. E isso leva a gente para uma cena que teve de um certo racismo lá do policial, que o Sam e o Buck são parados por dois policiais na rua, e um desses policiais é bem racista, pergunta pro Buck se o Sam tá incomodando ele. E é uma cena bem desconfortável de assistir, mas é necessária, sim, mostrar que isso também acontece, mesmo sendo o herói, a vida não é um conto de fadas. E o que acontece é que o policial só deixa de ser racista quando o outro policial diz pra ele que eles são os Vingadores. E aí ele vê que aquele é o Falcão e ele pede desculpa e tal. Só que também acontece que os policiais vê lá que eles têm um mandado de prisão contra o Soldado Invernal por ele ter faltado em uma das consultas do psicólogo. E aí o Buck vai preso e o Sam fica no meio da rua. Bom, galera, acontece que essa prisão levou a gente para aquela cena do psicólogo que aparecia nos trailers, quando o Sam foi na delegacia libertar o Buck, só que ele encontra já a psicóloga do Buck lá. E eles não tiram o Buck, o que acontece é que o Capitão América, o John Walker, aparece e liberta o Buck como se ele fosse a autoridade máxima. É um dos momentos desse episódio, teve alguns outros também, que mostrou como o John Walker é arrogante também, ele acha que agora que ele é o Capitão América, ele comanda tudo, ele acha que é o próprio governo dos Estados Unidos. Bom, acontece que o Buck e o Sam saíram, eles estão brigados, estão tretando um com o outro. É quando a psicóloga leva eles pra dentro lá de uma das salas da delegacia e conversa com eles, obriga eles a fazer alguns exercícios de casal, mas acontece que não dá em nada e eles simplesmente concordam que vão ficar juntos até terminar com os apátridas e resolver toda essa questão. É interessante também durante essa consulta deles dois é que o motivo pro Buck estar tão irritado com o Sam é que o Steve confiou no Sam pra ser o Capitão América. Então, se o Steve errou sobre ele, o Buck também tá com medo do Steve ter errado sobre o Buck, o próprio Buck. Ele tá com medo de lá no fundo ele ainda ser o Soldado Invernal. E aí quando eles saem da delegacia tem toda uma conversa com o John Walker. E aí quando o John Walker perde toda a compostura e até ameaça eles, falando pra eles ficar longe do caminho dele, que ele vai resolver as coisas sozinho. Porque o Buck e o Sam, eles não aceitam o John Walker. Eles estão com raiva dele e não querem a aproximação do John Walker. Então o John Walker vai cuidar dos apátridas sozinho. E os apátridas mais tarde aparecem numa cena no aeroporto, onde eles estão com a carga que eles roubaram, passando pro avião para poder fugir. E o que acontece é que o Mercador do Poder descobre a localização deles e envia uma equipe para poder matar os apátridas. E pessoal, nos quadrinhos o Mercador do Poder foi quem deu poderes pro agente americano John Walker. Inclusive eu falei isso na minha análise do primeiro episódio, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Só que o que acontece? Foi uma das mortes mais idiotas que eu vi, foi do nível do Mercúrio Era de Ultron.
Um dos apátridas, para ganhar tempo, o que acontece? Ele entra na frente dos carros, onde tem os 5 carros, todo mundo armado, a equipe toda armada, e ele sai correndo na frente deles. E os caras simplesmente fuzilam ele, alveja o cara e ele morre lá. Mesma morte do Mercúrio. Foi uma morte muito idiota, o cara derrubou um poste em cima deles, ele podia se esconder, ficar atirando mais coisas de longe. O cara tem super força, ele podia pegar coisas pesadas e atirar nos carros, mas ele decide ir de frente contra pessoas armadas para levar os tiros, como se isso fosse realmente atrasar, mas os apátridas conseguiram fugir com a mercadoria. E pessoal, algo que eu não deixei de pensar, talvez seja uma viagem da minha cabeça, mas e se os apátridas forem na verdade um produto do programa Arma X? Porque a gente sabe que o programa Arma X foi um programa feito para copiar o soro do super soldado. Na verdade, boa parte das coisas que acontecem na Marvel gira em torno do soro do super soldado. O próprio Hulk foi um experimento, foi tentando recriar o soro do super soldado. Então talvez seja uma forma de introduzir um X-Men, o Wolverine, com o programa Arma X. Pelo menos uma menção, falar que na verdade eles participaram do programa Arma X e agora estão lá. Talvez haja algumas modificações para poder se encaixar no MCU, mas pode sim ser uma apresentação do Wolverine. Apesar de que eu acho bem difícil, como os X-Men foram bem recentes, tiveram ótimos filmes recentes dos X-Men, eles vão esperar mais um pouco. Eu não acho que os X-Men vão aparecer antes de 2023, 2024. Mas tá aí, é uma brecha, é uma abertura para poder introduzir o programa Arma X e a gente já tem a primeira menção aos X-Men. A gente também não pode esquecer de falar da cena final, onde o Sam e o Bucky concordam que para poder descobrir mais sobre os apátridas e saber como derrotar eles, eles vão precisar de alguém que sabe sobre o programa de super soldados, que é ninguém menos do que o Barão Zemo. E aí a gente vai para a cena final, onde eles vão na prisão onde o Barão Zemo tá preso, e tem toda aquela música clássica tocando, foi toda uma estruturação do clima para apresentar o Barão Zemo. E já tá revelado que ele vai vestir o uniforme clássico, então a gente já sabe, já pode esperar que ele vá fugir dessa cadeia, ele não vai ficar lá por muito tempo. Mas isso deixou um ótimo gancho, agora a gente tá muito ansioso para assistir o episódio 3. Bom, galera, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar aqui o canal a crescer mais. E comenta aqui se você acha que eu devia trazer um vídeo falando só sobre os membros dos Jovens Vingadores que já estão no MCU. Eu adoraria fazer um vídeo desse e isso só depende de vocês. É isso e até o próximo vídeo.